Olá, irmãos, queridos amigos. Quem vos fala é o auxiliar Anderson Silvério. Nós somos a Igreja Nova Vida de Piedade. Estamos aqui para dar continuidade ao nosso plano de leitura anual. E nós estamos falando do livro de Marcos, capítulos 1 e 2. Hoje é dia 10 de outubro de 2023 e eu quero convidar-lhes a meditar nesta palavra. Tenho certeza que Deus vai falar com vocês. Eu quero convidar a ler um pouquinho desse livro e compartilhar um pouquinho do que Deus colocou no nosso coração. O livro de Marcos, ele foi escrito para os cristãos romanos que estavam vivendo uma grande perseguição. O Império Romano estava perseguindo os cristãos após a morte de Jesus. E Marcos aqui, a gente observa que ele faz menções bem rápidas, né, do trabalho de Jesus aqui na Terra, e ele enfatiza bastante como Jesus serviu a todos, né? Tinha a preocupação de servir. E Marcos não entra em muitos detalhes, a gente observa que ele narra os acontecimentos de cura, de libertação, mas ele não entra muito nos detalhes, porque ele tinha uma preocupação de avivar esse povo, né, de trazer a memória dos cristãos perseguidos daquela época, de tudo que Jesus tinha feito, para que eles não se esquecessem e não tivessem sua fé esmorecida. E eu fico muito impactado, porque a gente está começando a viver esse tempo, né? Tempo de perseguição, tempo de luta que vamos enfrentar. A gente tem visto muitas igrejas perseguidas, e ao ler aqui o livro de Marcos, eu fico me perguntando, será que temos alimentado os nossos irmãos na fé? Nós temos anunciado a palavra como nós temos que fazer, né? Nas nossas rodas de conversa, se nós temos debatido sobre a palavra, falado da palavra, não temos perdido nosso tempo com conversações vãs, mas de fato temos procurado nos fortalecer e fortalecer um ao outro, né, com a meditação da palavra e com tudo que Jesus fez na nossa vida, né? Marcos tem a preocupação de trazer a memória do povo que estava sendo perseguido, trazendo à memória tudo que Jesus tinha feito, embora muitos deles já soubessem. E eu acho que é muito interessante, é muito válido para nós como igreja, né, quando sentarmos nas nossas mesas, quando estivermos na nossa roda de conversa, falar sobre o que Jesus fez na nossa vida, falar o que Jesus tem feito na vida dos nossos irmãos, né? Eu acho muito importante isso. E eu gostaria de compartilhar algo que me chamou muita atenção aqui nesse texto. No capítulo 1, no versículo 29, fala sobre a cura da sogra de Pedro. E algo que me chamou a atenção aqui foi que Marcos relata, assim como os outros evangelhos também, relata que a sogra de Pedro estava doente, né? E Tiago e João foram à casa de Simão e André, e a sogra de Pedro estava enferma. E Jesus tocou na sogra de Pedro e ela foi curada. Ela estava com uma febre e ela foi curada. E algo que me chama muita atenção é que, ao ser curada, no finalzinho ele fala assim, e ela passou a servi-lo. Quando a febre a deixou, ela passou a servi-los. E eu fico me perguntando, irmãos, tudo que Deus faz com a nossa vida é com propósito, né? E uma coisa que me levou a pensar aqui é o seguinte, nós temos feito, assim como a sogra de Pedro, nós temos servido aos nossos irmãos com as bênçãos que o Senhor nos deu. Você vê que a sogra de Pedro estava doente, ela estava incapacitada de fazer alguma coisa por alguém, mas quando ela foi alcançada por Jesus, quando ela foi curada, liberta, ela passou a servir aqueles irmãos, né? E eu vejo o Evangelho dessa forma. O Senhor nos chama, o Senhor nos trata, o Senhor nos cura, o Senhor perdoa os nossos pecados, o Senhor nos traz a luz, Ele traz sabor à nossa vida. E isso não é para que a gente fique em oculto, não é para que a gente esconda, não, irmãos. Ele, pelo contrário, Ele nos chama para servi-lo e para servir ao outro.
Como é que eu posso servir o meu irmão diante daquilo que o Senhor fez para mim, né? O Senhor me curou, o Senhor me libertou, o Senhor tirou a gente pessoas da prostituição, da lascívia, de tantos pecados, né? Das drogas, e o Senhor tirou da depressão, né? Da idolatria. E como que eu posso agora retribuir, né? Assim como a sogra de Pedro fez, ela retribuiu aquilo que Deus fez, né? Servindo. Como que eu posso retribuir a Cristo por tudo que Ele fez, por todo o bem que me foi causado, né? Como? A pergunta que se faz é essa: como que eu posso, Senhor, te retribuir por todo o bem que o Senhor me fez? E a resposta é simples. A resposta é: eu posso retribuir a este bem anunciando aos outros que estão sofridos assim como eu estava, que estão doentes assim como eu estava, que estão no vício assim como eu estava, que estão talvez na idolatria assim como eu estive um dia. Eu posso retribuir ao meu Cristo, falando que o meu Cristo me libertou, que Ele me salvou, que Ele me tirou da idolatria e que Ele me trouxe uma vida nova, que Ele me trouxe salvação, e hoje eu tenho esperança. Quantas pessoas foram alcançadas pelo Evangelho, pessoas que tinham depressão, e hoje a gente vê tantas pessoas sofrendo com depressão. Então, o nosso papel é anunciar, o nosso papel é levar a palavra, anunciar as boas novas da salvação para aqueles que estão sofrendo, assim como um dia nós sofremos, né? Eu gostaria de convidá-los a se envolver nos ministérios da igreja, a se envolver na obra de Deus, porque o Senhor tem um chamado para cada um de nós. O Senhor nos escolheu com um propósito, Ele nos chamou, sabe? E Ele tem um propósito para cada um. Talvez você diga assim: mas eu não sei falar, mas eu não sei cantar, mas eu não sei orar. A gente só precisa se colocar para fazer algo, porque assim, o Senhor que chama, Ele é quem capacita. Então, se você foi alcançado pelo Senhor, se você se encontra liberto, curado, se você sente paz no seu coração, se você é salvo, então o seu papel, você foi chamado para fazer o mesmo com outras pessoas. Você foi alcançado através de alguém. E Deus te convida a alcançar outras pessoas. Deus te convida a servir no Evangelho, a servir a obra que Ele nos chamou, que Ele nos comissionou. Irmão, eu quero que você, no dia de hoje, pare um pouco na correria do dia a dia e que você se pergunte: o que eu posso fazer para retribuir a Deus por todo o bem que Ele tem me feito? O que eu posso fazer para retribuir ao Senhor pela cura, pela libertação, por tudo que me foi alcançado? Faça essa pergunta para você e pergunte ao Espírito Santo. Peça ao Espírito Santo para falar no mais íntimo do seu coração, e Ele vai te mostrar. Ele vai te mostrar um caminho, sabe? E você procure dentro da sua igreja um ministério, conhecer os ministérios que tem na sua igreja, e você se propõe a servir em algum ministério, sabe? E experimentando servir, você vai encontrar a sua vocação, você vai encontrar o seu chamado. O apóstolo Paulo nos ensina que para a gente encontrar o nosso dom e a nossa vocação, nós temos que experimentar os dons, ou seja, nós temos que nos colocar ao serviço. Você só vai entender e saber qual o seu propósito, qual o seu chamado, quando você se colocar a servir. E a partir do momento que você se coloca a servir e você então encontrar algo que te traz satisfação, a tua alma se sente completa naquele serviço, esse é o seu chamado. E o Senhor te convida, neste dia, a se colocar à disposição dEle, para servir, a falar: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim, envia-me a mim. E o Senhor vai fazer coisas tremendas através da sua vida. Você vai ser muito útil para a obra do Senhor. Eu desejo que você tenha um excelente dia e que o Espírito Santo possa falar no seu coração em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe em nome de Jesus a sua semana. Fiquem na paz.